parte, né, da aula aí de frutas, a gente também vai dar início aí, né, à nossa aula de hortaliças, né? Hortaliças é um nome genérico aí, né, que eu vou instituir para verduras e legumes, né? Não sei se vocês sabiam disso. E às vezes para aí uma dúvida no ar. Nossa, o que é verdura? O que é hortaliça, né? Então, verduras e legumes, gente, são plantas, né, que podem ser tanto plantas ou parte dessas plantas, né, que servem aí para o consumo humano. E são exemplos, né, de verduras e legumes, as folhas, as flores, os frutos, os caules, as sementes, os tubérculos e as raízes. Então, quando você confundir, né, eu sugiro aí meu aluno, eu falo assim, olha, se eu ver vocês lá falando lá, né, numa palestra, verdura e não saber assimilar, olha, fica aí esperto, né? Então, eu não sei denominar o que é um legume, o que é uma verdura, né? Chama aí pelo nome genérico de hortaliças, né? Então, quando a gente fala hortaliças, é uma denominação genérica e tanto para legumes quanto para verduras. Agora a gente vai definir aí, olha, o que é uma verdura, né? O que eu posso chamar de verdura? O que são verduras? São partes comestíveis, né? E que elas são denominadas aí pelas folhas, flores, botões e as hastes, né? E como exemplo aí a gente tem o espinafre, a selga, o alface, o agrião, o brócolis, a mostarda, né? Esses são conhecidos aí como verdura. E quem são os legumes? Ai, meu Deus, me para uma dúvida aí. Quem são os legumes? Os legumes são as partes comestíveis, né? E que muitas vezes são desenvolvidos aí, né, na terra. Podem ser considerados aí frutos, né, e sementes. Então, abobrinha, batata, berinjela, tá? O tomate, ele está incluído aí porque ele é um tipo de fruto. Então, hoje em dia, né, para vocês diferenciarem aí, né, o que é uma verdura, o que é um legume, a gente tem que colocar isso numa tabela. Mas se a gente não souber, a gente pode falar, olha, as hortaliças em geral, que é a denominação genérica aí para verduras e legumes. O valor nutritivo, né, gente, desses alimentos é de extremo valor nutritivo, né? A gente sabe que hoje em dia, né, a ciência da nutrição, ela busca um prato colorido, né, um prato rico em verduras e legumes, um prato que obtenha lá folhas, né, caules, hastes, né, todo um aparato aí de hortaliças, né, são verduras que contém também vitamina C e vitamina A, conforme eu já mencionei na aula de frutas, que são extremamente importantes para o nosso organismo, né? São alimentos também ricos em ferro, em cálcio, né? Em potássio e magnésio, sabendo que os folhosos são ricos em cálcio, né? Então, de repente, uma pessoa tem um problema lá de osteoporose, né? Consuma couve, por exemplo, consuma alimentos vegetais folhosos verdes escuros, que é rico em cálcio, né? Que é rico em ferro. Então, nós podemos também, né? Não podemos esquecer da questão da utilização dessas verduras, né? Dessas folhas, que quanto mais elas na íntegra, melhor, que a gente valoriza, né, o valor nutricional delas, né? Então, se for fazer uma couve, né, ao invés de ficar picando, né, para não perder esse valor nutricional, a gente poder rasgar essa couve e fazer ela rasgada. Lembrando também que as verduras e os legumes, elas são ricas aí em fibras, né? Fibras solúveis, fibras insolúveis, que são encontradas aí, né? Então, a couve, por exemplo, ela é riquíssima em fibras insolúvel, né? Que vai passar mais rapidamente pelo trato gastrointestinal, né? Então, vai fazer aí uma melhora, né, do nosso intestino, eliminar as fezes aí mais rápido, tá? A gente sabe, né, que a gente tem
alguns tipos de verdura, né? Por exemplo, a batata, que é rica em fibra solúvel, né? Que vai fazer aí formar o gel macio, né? Que fica mais lentamente pelo nosso trato gastrointestinal, né? Tentando eliminar aí açúcar, né? E colesterol do nosso corpo. E podemos classificar essas verduras também, né? Existem as classificações conforme a gente falou. Quem são as folhas, né? Quem são as sementes? Então, um exemplo de folha eu já falei, né? O alface, o almeirão, a mostarda. Quem são as sementes? Olha, ervilha, o milho verde, a vagem, o grão de bico. Quem são as raízes e tubérculos, né? A beterraba, a cenoura, a mandioca, né? O rabanete, o cará, o inhame. É extremamente importante a gente conhecer essa classificação até para a gente poder conseguir falar isso para as pessoas, né? Olha, você está consumindo uma semente, você está consumindo um folhoso, né? E lembrar também que todos eles, né? Eles têm vitaminas, mas a gente tem que lembrar também que tem alguns alimentos, principalmente as raízes e os tubérculos, que eles contêm uma quantidade maior de amido e uma quantidade maior de energia. Então, lembrando que quando for, né, proporcionar para o seu cliente ou seu paciente, você, né, determinar as quantidades necessárias que vão aportar, né, aquela necessidade calórica específica ali daquele seu paciente, tá? Para ele não ultrapassar o que ele precisa aí no dia. Quem são os bulbos, né? É o alho, a cebola, o alho poró, são ricos em vitaminas, né? A cistina, por exemplo, é uma substância, né, encontrada aí nas cebolas, por exemplo, que é uma substância muito volátil, né, que confere esse odor característico. Então, muitas vezes, é o que eu falei, né? As verduras, as frutas, elas têm um sabor, né? Um odor característico. Então, a cebola, por exemplo, tem essa cistina que volatiliza muito fácil e que dá aquele odor, né? Que a gente lacrimeja. Então, justamente por causa dessa substância volátil, da gente saber isso e falar isso para o nosso paciente, para o nosso cliente. Olha, ao picar a cebola, né? Tem a cistina que volatiliza, então saber orientá-lo, né, para uma eventual aí, né, irritação nos olhos, saber também, né, que esses alimentos, os bulbos, eles são pobres aí em calorias, então são alimentos que a gente pode estar proporcionando em maior quantidade na alimentação, né? Que são alimentos que são pouco calóricos. Então vai fazer uma sopa, usa cebola, né? Usa o alho poró, né? A gente também tem a denominação das flores, né? Que a gente sabe que tem várias flores comestíveis, né? O cachorro, o brócolis, a couve-flor, né? A flor de abóbora, que a gente não tem muito hábito de consumir. Então, são alimentos também pouco calóricos, né? E que tem muita fonte de vitamina C, né? E principalmente, ó, a flor de abóbora, que é rica em caroteno, que é essencial aí para a nossa pele, para o nosso cabelo. Existem as classificações, né, quanto ao teor aí calórico, teor de carboidratos, que são esses glicídios, né? A gente pode classificar, né, em grupo A, grupo B, grupo C, lembrando que aqueles do grupo A, que geralmente são os alimentos menos calóricos, né, abobrinha, alface, o agrião, eles têm apenas 5% de carboidrato. Lembrando que o grupo B, né, eles são em média de calorias, eles têm 10% aí de carboidrato. Quem são eles? Né? A beterraba, a cenoura, o chuchu aí, entre outros. E o grupo C, que é um grupo mais calórico, né, que eles podem aportar até 20% aí de glicídios ou de carboidratos, que são aqueles alimentos mais energéticos. Então, por exemplo, a aipim, a batata, né, a batata barô, o cará, o inhame, a mandioca. Por isso que a gente fala, olha, cuidado na alimentação com esses alimentos do grupo C, né? Quando consumidos, por exemplo, junto com o arroz,
arroz, cuidado, equilibra a quantidade, né? Determina a quantidade de arroz e desse grupo C de alimentos, porque senão você vai estar fazendo uma alimentação mais calórica, mais energética, né? O que não seria muito adequado. Eu posso misturar arroz com batata, né? É uma pergunta e muito das pessoas, eu posso misturar arroz com batata? Desde que você consuma em quantidades adequadas de arroz e batata, sim. Agora, se você consome uma quantidade grande de batata, uma quantidade grande de arroz, não seria o mais adequado. Então, a gente saber aí orientar o nosso paciente, né, pela quantidade, a classificação de glicídios também nas verduras e nos legumes é extremamente importante. Os frutos, né? Quem são os frutos? Olha, o tomate é considerado um fruto, né? O abacate, o chuchu é considerado um fruto. Então, são características bem variáveis aí nesse grupo, né? Os caules, quem são os caules? O palmito, né? A selga, e são alimentos, pobres em calorias, né? E que também têm vitaminas e minerais com várias características aí. Então, a gente seria bom, mais adequado a gente conhecer aí de cada classificação dessas verduras e desses legumes. E lembrando que, né, tem uma ampla aplicação na técnica dietética, né? Com saladas, eu consigo, né, um número de verduras e legumes para fazer as saladas, né? Que pode ser cozida, que pode ser crua, né? Então, eu tenho saladas cruas, saladas cozidas, saladas, né? Crua simples. O que é uma salada crua simples? É de um único alimento, né? Por exemplo, o tomate, uma salada crua mista, um tomate, uma alface, né? Uma salada simples cozida, uma salada de batata, por exemplo, uma salada cozida mista, uma salada de batata e cenoura cozida, né? E uma salada ligada, que é uma salada muito consumida em unidade de alimentação e nutrição, que a gente adiciona, por exemplo, uma maionese, né, um requeijão, uma margarina, para dar liga, para incorporar essa salada, né, para ela ficar mais saborosa, às vezes mais calórica, mais energética, que eu preciso aportar uma caloria específica lá para o meu cliente, para o meu paciente. Ela tem também, né, as verduras e legumes, né, as denominadas hortaliças, tem ampla aplicação aí nos sucos, né? Lembrando que de preferência a gente deve consumir as verduras, as frutas de uma forma mais crua, mas a gente pode também introduzir essas verduras e legumes nos sucos, né? A gente não precisa fazer um suco natural só de fruta, a gente pode acrescentar as verduras e os legumes, né, para fazer os sucos. Então, tem até sugestão de suco, suco de laranja com cenoura, suco de cenoura com beterraba. São sucos que a gente incorpora essas hortaliças e que agregam maior valor nutricional desses sucos. Lembrando também, né, que as verduras e os legumes, né, podem ser coccionados, né, em água e sal, de preferência cozinhá-las a vapor, para não perder, né, o valor nutricional delas, e elas podem ser servidas tanto ao natural quanto com molhos aí variados, né, que agregam mais sabor aí aos alimentos. Nas sopas, né, as verduras e legumes são extremamente importantes para incorporar nutrientes, né? Podem ser sopas mais simples de uma única hortaliça, ou podem ser mistas, né? Eu posso fazer em forma de purês, né? Posso fazer cortadas em pequenos pedaços, que a gente vai aprender os tipos de corte dessas verduras e desses legumes. Posso fazer, né, um caldo espessado. Então, as sopas incorporam muito bem aí as hortaliças. Os purês, né, que geralmente eles são um acompanhamento aí das preparações, também são destituídos aí de verduras e legumes. E as tortas, né, quando uma criança, por exemplo, não come bem, né, verduras e legumes, nós fazemos uma torta de cenoura, né, uma torta de cenoura com batata e ervilha, que agrega um valor nutricional, né?
que pode ser acrescido um ovo, que é rico em proteína e que vai ajudar aí melhor o estado nutricional, né, dos pacientes. Tem também a forma de soufflé, né? Eu falo muito aí nas aulas, né? Vamos fazer soufflé de chuchu. Inclusive a gente aprendeu na aula, né, de técnica dietética e aprender a fazer a ficha técnica, né? E dei como exemplo aí o soufflé de chuchu. Esse soufflé ele pode ser acrescentado uma clara em neve, uma margarina, né? Uma manteiga e ser levado para gratinar. Geralmente os soufflés, né, eles usam como preparação uma verdura e um legume que eu possa crescer um molho e posso estar colocando também uma carne, uma carne, um peixe aí para agregar aí valor nutricional. A gente pode fazer também dentro da nossa unidade de alimentação legumes recheados, né? Quem nunca consumiu aí um pimentão recheado com carne moída, né? Que fica muito saboroso, um tomate recheado, né? A gente tem também dentro dessa técnica dietética os legumes à milanesa, né? Que não é o mais adequado, mas que também são realizados dentro aí da nossa cozinha industrial, né, dentro da nossa UAM. Um exemplo é a couve-flor milanesa, que é muito utilizada aí nos cardápios, né, das instituições aí, das unidades de alimentação e nutrição. Nós temos também os legumes empanados, né, a couve-flor, a vagem, que a gente pode passar aí na farinha de trigo, nos ovos, e que são utilizados, né, os legumes envolvidos aí nessa preparação. Podemos incorporar verduras e legumes em bolinhos, em croquetes, né, que são massas preparadas com farinha de trigo e que vai ser imersa em fritura, né, no óleo quente, muito utilizada também como um aperitivo aí nas unidades de alimentação e nutrição. Legumes saltê, né? Quem nunca fez aí uma batata saltê, uma cenoura saltê, né? De repente levar um condimento. Os ensopados, né? A gente vai fazer uma batata ensopada, uma cenoura ensopada, que serve como acompanhamento aí de carne. E os refogados, né? A gente tem como fazer legumes e verduras refogadas, legumes e verduras gratinadas, né? Todos eles incorporam verduras e legumes e que vai acrescer aí, né, na maioria das vezes, um valor nutricional na nossa alimentação. Uma boa noite e muito obrigada.